Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde. Estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, neste dia 10 de outubro do ano de 2022. Eu estou aqui diretamente do Estúdio 7. Eu, a Nina, o Santiago está como prof assistente. E nós vamos juntos aqui até as 17h30, viu, minha gente? Beleza? A disciplina é Fundamentos de Finanças Públicas. Bacana? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Então, minha gente, vamos lá. Eu estava falando de atividade financeira do Estado. E estava dizendo para vocês que a noção de gestão pública ela é diferente da gestão privada. Então, não dá para a gente comparar, sacam? O privado está olhando por uma natureza patrimonial, mas objetivando maximizar seus lucros. É o retorno dos investimentos realizados. E o que eu estou dizendo é que no interesse público, por vezes, os investimentos eles não geram retorno, mas ainda assim eles são necessários de serem feitos. Seja na ampliação da distribuição de energia para regiões muito distantes e para regiões que não seja rentável, mas é preciso ser feito. Abastecimento de água, saneamento. Hoje em dia, por exemplo, conexão de internet é fundamental. E é muito interessante essa coisa. Volta aqui para mim, Nina. Eu vou fazer para explicar aqui para vocês essa coisa do interesse público. Eu vou fazer aqui uma viagem no tempo. E a Nina sabe porque ela conviveu também nesse mesmo espaço. Ali entre Monsenhor Gil e Curralinhos tem um povoado chamado Santa Maria. Lá, Santa Maria é interior de Monsenhor Gil. Eu acompanho lá há muito tempo, então eu conheço a região desde quando ela não tinha energia. Lá era tudo na base da lamparina. Se a gente quisesse tirar água, beber água ou banhar, era do poço. Você tinha que puxar a lata d'água ali na manivela ou na mão mesmo, sacam? E Nina, eu me lembrei agora lá na Chapada do Tchoda. Não sei se tu conheceu o Tchoda, que tinha um campo de futebol lá em cima. O Tchoda lá, o poço dele na Chapada deu 70 e poucos metros de fundura. É muito, muito fundo, demorava muito para você tirar a água de lá. Pois bem, essa era a realidade. O céu de noite era lindo, porque você, sem poste, sem iluminação, você olha para o céu, ali parece um filme no espaço, né? O detalhe é que eu vi aquela região sem energia, aí eu vi o povo começando a furar os buracos para cavar o buraco para botar o poste. O detalhe é que quando eles furaram os buracos dos postes, foi uma vida para poder chegarem os postes. Aí o pessoal ia lá e botava os postes perto dos buracos. Aí demorava uma outra vida para pegar os postes e botar no buraco. E uma outra vida para botar os cabos e ligar a energia nos postes. Antes da energia, para assistir televisão lá, era no terreiro do Carlito, na televisão ligada na bateria, e o bicho, a imagem era cheia de chuvisco. Ninguém assistia direito, mas era a televisão que tinha para assistir lá na época. Entendem? Então, assim, mas as necessidades de saneamento básico, de água, de energia já estavam postos. Por que demorou tanto a chegar?
por disponibilidade financeira pouca, por falta de prioridade, demora muito a chegar, né? Mas chegou, entendem? E o investimento feito não necessariamente se torna uma fonte de receitas lucrativas para quem fez aquele investimento. Mas é preciso ser feito. Tinha comunidade lá que era no chafariz. E a água e o motor era na base do querosene. Entendem? O chafariz, a energia, né? E tudo mais. Quando era mais avançado, né? Era um motor movido a querosene. Então, percebam, o atendimento do interesse público, ele não é rentável. Ele não é rentável. Então, é o poder público que literalmente precisa preencher esses vácuos, né, dos interesses públicos. Ficou claro, minha gente? Então, a atividade financeira do Estado, ela precisa contemplar isso. Ela precisa absorver prejuízos, literalmente, para poder atender a várias necessidades públicas. Ok? E é assim, e faz parte do jogo. Tem gente que quer cortar os gastos públicos. Tem correntes de economistas que pregam corte de gastos públicos, sacam? Para que se tenha uma receita maior que despesa. Num país desigual como o Brasil, se você faz isso, você deixa milhões de pessoas descobertas, porque somos um país muito desigual. Entendem? Não estaria a administração pública cumprindo com sua função, atender às necessidades públicas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. E aqui, a gente tem aqui quais são os elementos centrais da atividade financeira. Vamos lá. Deixa eu botar aqui marca-texto verdinho. Obter receita pública, despender as despesas públicas, executar essas despesas, gerir o orçamento público, administrar essa relação receitas e despesas, também criar crédito público. Isso é fundamental para atender às necessidades públicas. Sacam? Sem isso não dá. Tem gente que diz assim, mas o Estado cobra impostos da sociedade. Tem que cobrar. Porque ela é a fonte de receita, é ela quem vai gerar recursos para serem gastos. É preciso que haja um gerenciamento disso, é preciso buscar linhas de crédito público para poder atender às necessidades da população. O detalhe é que toda essa engenharia, esse processo, precisa ser feito com transparência, precisa ser feito com agilidade, com o mínimo de burocracia e com o máximo de eficácia e eficiência possível. Essa é a ideia, tá bom? Pois bem, e receita pública, o que seria? É o ingresso de grana, de dinheiro nos cofres públicos. Esta receita pública, ela se efetiva de maneira permanente no patrimônio do Estado. Esta é a ideia. Que não esteja condicionada à sua devolução ou correspondente baixa patrimonial. São recursos que entram nos cofres do poder público. O grande problema brasileiro não é necessariamente a cobrança de impostos, é a injustiça que está na cobrança de impostos. Porque no Brasil cobra-se muito imposto de quem ganha menos e cobra pouco imposto de quem ganha mais. Esta é a injustiça tributária que existe no Brasil. Eu vou já mostrar para vocês alguns dados que mostram isso. Né? Ficou até redundante, né? Vou mostrar para vocês alguns dados que mostram isso.
Mas é isso mesmo, tá bom? A receita pública, ela precisa... O que é que na Europa acontece? Na Europa você tem uma forte carga tributária sobre a sociedade, mas ele volta em serviços públicos de qualidade. É esse salto que o Brasil precisa fazer na sua jornada. Vamos aqui adiante. Tem tipos de receitas públicas, viu? Uma primeira, são as chamadas receitas originárias. São rendas provenientes de bens, empresas comerciais ou industriais do Estado. Eu estou falando das empresas estatais, ok? Que exploram a semelhança de empresas particulares. Aqui eu posso destacar como exemplo, deixa eu botar aqui as estatais. Muito se criticam as estatais, né, por considerá-las ineficientes, por gerarem prejuízos ou por, nas mãos dos políticos... Deixa eu botar o vermelho mais escuro, porque ele faz um melhor contraste aqui. Só um minuto, tá aqui. Caneta, o vermelhão escuro. Aqui eu estou tratando das estatais, né? As estatais no Brasil, elas são bastante demonizadas, né? Por um histórico de práticas. Você vê, às vezes, são políticos que estão à frente das estatais, você vê algumas práticas de corrupção partindo de dentro das estatais, né? Então, nós temos vários problemas. Mas no Brasil, muita coisa avançou nesse sentido. No governo da Dilma foi feita uma lei das estatais, bem no final do governo, em que ele disciplinava novas formas de gestão para as estatais. No governo Temer, você vai ver a implantação da lei das estatais. Ele homologa, ele transforma em lei. A partir dali, você tem uma série de critérios diferentes para se gerir as estatais. E a gente vai perceber que as coisas vão maturando. Quando chega agora no Brasil recente, nós vamos ver estatais operando, né, com lucro, né, ou com eficiência, com eficácia. Percebam que você tem aqui um monte de blocos que, quando a gente monta, a gente tem um processo, começo, meio e o objetivo sendo atingido, né? De estatais mais otimizadas. Você vai ver estatais sendo geridas com mais eficiência em seus processos e mais eficácia na apuração de resultados. E eu vou, inclusive, mostrar para vocês no próximo slide exemplo direto de como desses resultados positivos que as estatais têm gerado no Brasil recente. Então, o grande problema da estatal é governança. É como se gere a coisa pública. E hoje ela está otimizando. Não é essa coisa de tudo que é público é ineficiente, não presta, só o que presta é privado. Não. As estatais foram corrigidas. Eu acabei de dizer o processo. Foram corrigidas e agora são eficientes. Elas operam obtendo lucro. Percebam, é uma questão de governança, de regras, de critérios, de definições. Entendem? E elas geram receitas originárias para as finanças públicas. Por exemplo, corresponde a... Deixe-me destacar aqui em marca-texto verdinho. Rendas como aluguéis, dividendos, participações, né, do poder público. Vejam só. O que são dividendos, por exemplo? É participação nos lucros. Então,
Se as estatais estão dando lucro, elas têm dividendos a darem para o seu maior acionista. Quem? O Estado, o poder público, o governo federal, a União. E isso é fonte de receita. Ok? Agora tem uma questão que é importante a gente deixar claro. O Brasil recente cometeu um grande erro. O que foi que a gente fez? A gente pegou uma estatal que dá lucro. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar o fininho porque eu ganho espaço. O Brasil pegou uma estatal que dava lucro estratégica chamada Eletrobras. O Brasil pegou a Eletrobras, uma estatal que ela opera a rede de distribuição de energia do país, sacam? Ela é muito estratégica para um plano de desenvolvimento nacional, só que aí foi privatizado. O detalhe, essa parte do patrimônio ela foi privatizada e os recursos da Petrobras, da Eletrobras, foram destinados para gastos correntes. O que isso significa? Você se desfaz de um ativo. Um ativo é um patrimônio capaz de gerar retorno, de gerar valor. Você desfaz de um ativo e joga essa grana para gastos correntes e ordinários. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda. Volta aqui para mim, Nina. Vamos imaginar uma família em que a renda dela seja obtida através de um carrinho de vender cachorro quente. Sacam? É o fluxo de caixa da família. Detalhe, essa família está com dificuldades financeiras e a família está com contas de energia atrasada. E a empresa que cobra a energia, ela está ameaçando cortar. É como se essa família pegasse o carrinho de vender cachorro-quente e vendesse para pegar a grana e pagasse as contas de energia atrasadas. O que é que vai acontecer depois? A família vai ficar novamente endividada sem ter condições de pagar a energia, só que detalhe, ela não tem mais o carrinho de vender cachorro-quente, que era o que gerava a renda para a família. Sacam? Então, do ponto de vista de finanças públicas, você pegar uma Eletrobras e você usar os recursos para financiar várias políticas agora no final do ano, foi um grande equívoco estratégico brasileiro. Sacam? Esses são pontos que merecem destaque, já que a gente está falando de finanças públicas. Você se desfazer de patrimônio e pegar essa grana e queimar ela em gasto corrente é um erro. Se prefeitura fizer um erro, se governo de estado fizer um erro, se governo federal fizer um erro. Entendem? Esses são pontos importantes. Entrou receita com a venda da Eletrobras, mas essa receita ela vai embora e ela não volta. E aí, eu perdi uma fonte de receita anterior. Entendem? Esse é um ponto importante para a gente destacar em finanças públicas. Aí depois, os gastos correntes vão continuar sendo necessários ser financiados. E agora? Acabou o dinheiro da Eletrobras. Vou fazer o quê? Vou vender um outro ativo para cobrir o que vai ficar descoberto? Entendem? São esses os pontos que a gente precisa botar na mesa, tá bom? Nina, pode botar o slide todo aí na tela? Vejam só. Um outro tipo de receita são as receitas derivadas. Tá com um delay aqui, mas tá tudo certo, né, Nina? Beleza. Então, vejam. Com as receitas derivadas,
elas são é um outro tipo de renda que o Estado apura, só que agora é através do poder de coerção. É o poder que o Estado tem de cobrar impostos. Existem fatos geradores e a partir daí o governo vai cobrar, né, essas obrigações tributárias, ok? Através de impostos, taxas e contribuições. Né? Penas pecuniárias, ou seja, penas que envolvam valores monetários, como, por exemplo, multas e também certos confiscos. Ok? Então, temos esses dois tipos de receitas aqui que alimentam as atividades, né, financeiras do governo. Olhem aqui um dado. Eu estou mostrando para vocês um print em que mostra uma forma de receita originária do poder público. A Petrobras é a empresa de extração, né, de petróleo no Brasil. Ela é mista, ou seja, ela tem ações negociadas na bolsa, investidores privados, não é? Eu não tenho ações da Petrobras, confesso, não sou acionista da Petrobras, mas tem investidor mas é uma excelente ação, porque é um mercado muito bom e é uma empresa que se destaca. O detalhe é que a Petrobras ela precisa ela precisa pagar dividendos aos seus acionistas. O que são dividendos? Dividendos é participação nos lucros. Então, se a Petrobras lucra, ela precisa distribuir lucros aos seus acionistas. Quem é o maior acionista da Petrobras? União, governo federal. Então, ela pagará aqui 32 bilhões em dividendos à União. Tá bom? Beleza. Aqui é um exemplo de receita pública originária. Então, quanto mais lucros as estatais tiverem, mais caixa entra, mais fontes de receitas o governo tem para alimentar o seu caixa. A Petrobras atualmente é a companhia do setor no mundo que mais tem pago dividendos para os seus acionistas. Né? Há quem critique dizendo, opa, se está tendo tanto lucro, ela deveria pagar a média do que pagam as outras no mercado e o que sobra deveria estar fazendo reinvestimentos, por exemplo, na transição energética, de energia de empresa que extrai matriz energética não renovável, como é o petróleo, para uma matriz energética renovável. São as críticas que se fazem à Petrobras no atual momento. Tá bom? Mas tá aí o exemplo de como de uma receita pública originária. Né? Toda vez que a Petrobras paga lucros para os seus acionistas, a União, o governo federal recebe porque ele é o maior acionista. Eu trouxe aqui uma tabela, um gráfico em barras, na verdade. Eu tirei aqui de um documento do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é literalmente o cofre do governo federal. Né? Eles é quem concentram toda a arrecadação do governo federal aqui. E nesse gráfico de barras aqui, a gente vai ver aqui o que é que o governo arrecada, as formas como o governo arrecada. Então, vejam só. A gente vai ter aqui em vermelho, em amarelo, eu tenho os anos de 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 2021. São os dados mais atualizados que eu tenho. E o que é que está dizendo aqui? Essas barras aí são ao longo dos anos. Vamos nos concentrar na última barra, ok? Vamos nos concentrar nessa barra aqui, que é 2021, ano passado.
Essa parte amarela é o que o governo federal arrecada cobrando impostos sobre a renda, sobre os lucros e os ganhos de capital, ou seja, o que as pessoas faturam em operações financeiras. De toda a arrecadação do governo federal, da renda, dos lucros e dos ganhos de capital, o governo federal só arrecada 8,02%. É baixo. Teria que arrecadar mais daí, porque aí é onde o povo ganha mais. Vocês sacam o que eu estou querendo dizer? Um sistema tributário progressivo, ele cobra mais de quem ganha mais. Deixa eu fazer logo o contraponto aqui. Olhem só de onde é que o governo brasileiro arrecada mais. Em 2021, de impostos sobre as compras de produtos e de serviços, o governo arrecadou 14,76%. É o maior percentual. Entendem? Então, o governo cobra menos de lucros, menos de ganhos financeiros e menos da renda, e cobra mais da produção, né, da circulação de mercadorias e do consumo, da atividade financeira, do consumo e do mercado de produtos e serviços. Porque quando bota produtos e serviços, bora imaginar aqui, a Nina podre de rica. A Nina vai pagar menos impostos sobre o que ela lucra, sobre o que ela tem de ganhos no mercado financeiro, e vai cobrar, e de mim não vai cobrar porque eu não tenho, saca? Mas da Nina eles só vão cobrar 8%. Aí quando a gente for para o mercado de consumo, eles vão cobrar os mesmos impostos de mim e da Nina, só que eu sou professor e a Nina é podre de rica. Aí, vejam, se nós vamos pagar as mesmas alíquotas no consumo, proporcionalmente eu estou pagando mais do que a Nina. Entendem? Essa está a injustiça do sistema tributário brasileiro. Deixa eu circular isso aqui todo, ó. Todos esses percentuais sobre bens e serviços são maiores do que todas as outras formas de cobrança de impostos. Se eu for olhar aqui para a renda, para os lucros e para o ganho de capital, que é quem ganha mais, é menor. O Brasil cobra menos de quem ganha mais e cobra mais de quem ganha menos. Essa é a base de arrecadação, por exemplo, do governo federal. Por isso que é fundamental que a gente faça uma reforma tributária que mexa nisso. Agora, eu digo logo para vocês, já dei uma olhada na proposta de reforma tributária e ela pretende, porque a gente aqui vive um pesadelo tributário, de fato, né? Ela vai simplificar o sistema tributário, mas eu não estou vendo na reforma tributária a proposta de tentar quebrar isso aqui, ó. Eu não estou vendo. Na reforma tributária, ela não tem como proposta quebrar essa lógica regressiva. Entendem? Quem ganha menos vai continuando pagando mais. Quem ganha mais vai continuar pagando menos. Nas propostas que estão aí postas, é isso que está apontado. E a gente vai ter oportunidade. Nas próximas aulas, a gente vai só focar em sistema tributário. Isso vai ficar muito claro para vocês, porque a gente está falando de finanças públicas, a reforma tributária é para isso mesmo. Tá bom? Beleza? Essa parte cinza aqui do gráfico, ela corresponde às contribuições sociais. A parte verde é imposto sobre a propriedade. Olhem só, minha gente. Imposto sobre a propriedade. Seria um outro importante imposto, onde o governo poderia arrecadar mais de quem tem mais. Olha o percentual aqui. É 1,65% do que o governo arrecada é cobrando de propriedade.
Você vai ver aí, por exemplo, um grande fazendeiro pagando muito pouco imposto sobre a enorme propriedade que ele tem. E que, por vezes, ele não trabalhou para ganhar. Ele pode ter herdado. Sacam? E é curioso. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre fazendas antigas. Nina e Santiago tem uma fazenda no Pernambuco. Né? Aliás, Pernambuco. A fazenda é do tempo das Sesmarias, que está na mão de uma família, desde 1700 e cacetada. Foi dada pela coroa portuguesa para essa família. Pelo menos essa fazenda ela é produtiva. Ela, inclusive, é modelo. Mas quantas e quantas propriedades de terra são enormes no Brasil? Elas vêm desse período e elas não são produtivas. E ainda por cima não pagam impostos. Ou pagam bem menos do que deveriam. Sacam? São essas distorções que existem no Brasil e que a gente precisa urgentemente corrigi-las para que a gente consiga fazer justiça tributária. Entendem? Por isso que é massa. A gente tem a oportunidade aqui no estúdio de estar discutindo finanças públicas e as coisas pegando fogo lá fora. E a gente tem a oportunidade de estar discutindo e refletindo sobre isso aqui. Tá bom? A gente vai ter a oportunidade de chegar a um determinado momento e dizer assim, a reforma tributária pode estar engatilhada para ser discutida e a gente vai estar aqui no estúdio falando se ela está ou não está adequada às reais necessidades do Brasil. Tá bom? Beleza. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. E aí vejam, qual é a carga tributária total no Brasil? Eu vou circular de roxo. 33,90% é a carga tributária. É o total de impostos que incidem na sociedade. Impostos, taxas e contribuições. Tá bom? Ela é considerada alta no Brasil. Se a gente levar em conta que os serviços públicos eles não têm qualidade. Ou a qualidade ela é precária. Tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Volto a dizer, esses números são dados tirados diretamente do Tesouro Nacional, que é o órgão que cuida do caixa brasileiro, literalmente. O Tesouro Nacional é quem cuida de toda a arrecadação que o governo consegue extrair da sociedade. Tá bom? Vamos adiante. Continuando nos conceitos de finanças públicas, vejam só, nós temos aqui despesa pública. A despesa pública, ela é a aplicação de determinada quantia de recursos financeiros, de dinheiro, né, por parte da autoridade ou agente público competente. Detalhe, ele precisa de autorização do legislativo. Porque a gente está falando de recursos públicos. O governo federal executa, mas essa execução precisa ser fiscalizada pelo poder legislativo. Essa é a ideia. Por isso que, se a gente for pensar em democracia, é importante que um governo seja eleito e que exista uma oposição forte a esse governo. Por quê? O governo ele vai estar gerindo a coisa pública ao tempo em que ele terá que prestar contas para um legislativo que o fiscaliza. Isso aumenta o controle social. Isso é saudável, né, para qualquer sistema político democrático. Quando um governo consegue eleger grande parte do legislativo, vejam, aí fica mais complicado, porque as relações estão muito estreitas, a fiscalização tende a ser menor, tá bom? Isso aqui é regra de jogo democrático, tá bom? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Nina, por favor. Orçamento público.
Esse orçamento público, já mencionei para vocês, ele fixa despesa e ele estima receitas para um determinado período. Esse orçamento público ele vai refletir aqui as prioridades, o pensamento de quem está no governo, como é que ele faz, que prioridades tem. Né? Então, por exemplo, saiu recentemente os dados do IDEB mostrando Teresina como a cidade com o melhor IDEB do Brasil. Esse resultado ele é consequência de prioridades dadas pelo orçamento público da Prefeitura de Teresina para a área de educação. Essa coisa ela vai amadurecendo. Como houve uma sequência e continuidade, você vai ter Teresina em 2022 sagrada como o melhor IDEB do Brasil. A gente está falando de Brasil e da rede municipal pública. A gente não está falando de escola privada. Entendem? Então percebam, esse orçamento ele vai variar, de acordo com as prioridades que se dão para as necessidades públicas chamadas. Então o orçamento ele vai traduzir em termos financeiros, o orçamento traduz em termos financeiros planos, programas, projetos, atividades e trabalhos por um determinado período, entendem? Ajustando o ritmo de execução aos fluxos previstos. Tem um cronograma, você vai ter aí os recursos sendo liberados na medida em que os cronogramas vão avançando. Isso é orçamento público, ok? O que muito se prega, a gente já viu aqui teoria liberal, prega-se arrecadar mais do que gastar. Já a visão do Keynes, ele diz que tem que gastar mais do que arrecadar. Sacam que o orçamento literalmente tem que operar com prejuízo mesmo, porque senão a gente não dá conta das necessidades públicas, que elas se multiplicam, né, ao longo do tempo. E assim o Estado deixaria de cumprir com sua função. Entende? Então, nós temos o dilema, esse debate, como deve ser gerido o orçamento? Ele deve ser expandido ou ele deve ser contraído? Ok? Esse é um debate quente e muito interessante que vem se fazendo em termos de finanças públicas. Aí entra um outro conceito interessante, crédito público. Eu já disse para vocês, governos têm orçamentos, têm despesa e receita. Geralmente, despesa é maior que receita. Logo, esses orçamentos estão deficitários, operando no vermelho. Eu não tenho grana para tudo. Então, para fazer determinados investimentos, seria necessário o poder público buscar crédito público. É o processo pelo qual o Estado vai tentar obter uma receita pública normalmente temporária, caracteriza-se como um empréstimo. Não tenho grana para dar conta do meu custeio, se eu não tenho grana para dar conta dos investimentos, preciso captar grana para fazer um determinado conjunto de obras. Aí entra a história dos empréstimos, sacam? Esses empréstimos são realizados, é preciso ser feito com parcimônia, com cuidado, para que a gente não eleve uma capacidade de endividamento a ponto de o poder público não conseguir honrar com seus compromissos, porque, como está dito aí, precisa ser reembolsado pelos cofres públicos. Você sabe qual é a garantia? Qual é a garantia de um empréstimo que um governo pode dar para pegar um empréstimo? São as receitas futuras. É com isso, é com essas garantias que qualquer governo federal, governo estadual ou governo municipal, é com isso que eles contam, são essas garantias que eles vão buscar.
com receitas futuras. Detalhe, eu já disse para vocês que essas receitas elas são estimadas, ou seja, elas não são confirmadas. Elas podem se realizar ou não. Aí é o X da questão. Por isso que eu digo para vocês, o Brasil precisa encontrar um caminho de resgatar sua capacidade de crescimento econômico, porque se isso for feito, a atividade econômica cresce, o Estado arrecada mais, logo a receita se expande. Se a gente só ficar contraindo empréstimo e não aumentar a capacidade de crescimento e de arrecadação, a gente vai para a lona, ok? Até porque, quando se pega empréstimos, você tem serviço da dívida pública. Ou seja, a gente tem que pagar juros por esses empréstimos contraídos. Ok? Essa obtenção de receitas, o Estado não usa a coerção. Ele usa a coerção para cobrar impostos. Se você não pagar imposto de renda, Nina, você não tira passaporte, você não faz concurso público, você tem a frase, deva o cão, não deva o fisco. Ok? Agora, para contrair empréstimo, aí o governo vai usar a forma contratual. Os governos vão fazer contratos e aí ele vai ter credores. Esses contratos vão representar a obtenção de receita voluntária, ok? Pode ser que o governo busque e não encontre linhas de crédito disponíveis. Por quê? Ele pode não ter condições financeiras capazes de o credor olhar assim, esse aqui pode me gerar, eu posso emprestar porque eu vou receber, né? Se houver essa desconfiança, o governo pode não conseguir captar crédito público. Logo, nós temos uma dívida pública, né? O Estado ele efetiva a arrecadação de impostos para executar suas atividades. Pode ser que ele não consiga, então ele vai ter que pegar grana emprestada. Essa grana emprestada tem juros, então a gente chama de dívida pública. Essa dívida pública ela pode ser flutuante ou consolidada. Flutuante porque ela é contraída por um breve e indeterminado prazo, visando atender a necessidades momentâneas de caixa. Ok? Tá faltando dinheiro aqui, você pega uma grana emprestada para esse caixa. Vou dar um exemplo. É quando o Brasil poderia pegar a grana com o FMI, Fundo Monetário Internacional. São empréstimos aí para compensar quebras de caixa momentâneos. A Argentina, se não me engano, está passando por isso nesse exato instante. Se o Brasil pega dinheiro emprestado com o Banco Mundial, já é empréstimos de mais longo prazo, investimentos em infraestrutura. São naturezas diferentes. O consolidado decorre de um contrato de crédito que estipula prazos longos, sem obrigatoriedade de resgate, com pagamento de juros e prestações ou só de juros. Não é? Aqui se encaixa empréstimos feitos junto ao Banco Mundial. E aqui eu estou falando um pouco mais sobre dívida pública e seus desafios para o país. E quero deixar aqui as questões complementares para vocês. Tem 3 questõezinhas, vocês vão responder, a gente vai discuti-las no começo da próxima aula, tá bom? Minha gente, eu vou encerrando o nosso encontro por aqui, 17 horas e 30 minutos. Grande abraço, fiquem com Deus, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.